Bright White notificou o Grêmio e cobra 7 milhões de reais em luvas atrasadas. E pela regra da FIFA, o clube tem 15 dias para pagar, ou corre o risco de perder o jogador por justa causa. O alerta é máximo nos bastidores, mas há um detalhe importante. Bright White não quer sair do Grêmio. Enquanto isso, a direção admite pendências financeiras graves e tenta evitar o transfer ban. Há uma negociação por Talisca, pelo menos isso foi dito por um jornalista turco. E Cristaldo aparece no radar de uma grande equipe paraguaia. O cenário é de atenção total e eu te conto aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir com responsabilidade e juízo em primeiro lugar. É site proibido para menor de idade. E a quarta-feira, 17 de dezembro, é uma quarta-feira de muito futebol, cara. Vamos dar uma olhadinha lá na KTO que tem, até porque tem final da Taça Intercontinental, vamos lá, né, do Mundial de Clubes entre Paris Saint-Germain e Flamengo, e também tem a final, o primeiro jogo da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco. Meus palpites aqui, tá? Vitória do PSG, digo até que vai ser com sobras, e vitória... não, empate. Eu tô muito fechado nesse Vasco aqui. Eu sei que o Corinthians é favorito, mas empate do Vasco da Gama. Será que dá pra acreditar nisso? Responsabilidade e juízo sempre na hora de dar o teu palpite, tá? Só quem é maior de idade, lembra disso. Vamos falar sobre as últimas horas porque temos assuntos sérios para tratar aqui e eu vou explicar detalhadamente para você que não conseguiu entender ainda a história Martin Bright White. Informação que foi divulgada em primeira mão pelo César Cidade Dias e é uma informação muito cabeluda. Bright White notificou o Grêmio, tá? Enviou uma notificação extrajudicial cobrando 7 milhões de reais em luvas atrasadas ainda de 2024. Pela regra da FIFA, o Grêmio tem 15 dias a partir do recebimento desta notificação para quitar os valores ou pode haver sim a rescisão por justa causa. A cobrança, ela não tinha a intenção de se tornar pública, isso está sendo deixado muito claro agora pelo lado do jogador no bastidor, tá? Não era a intenção dele gerar toda essa polêmica, mas virou público. Virou público porque o Grêmio deve e o Grêmio pode perder um jogador como Martin Bright White dentro de 2 semanas. Por que pode perder? A gente precisa aqui analisar o artigo 14 bis da FIFA, que diz o seguinte: o atleta pode rescindir o contrato se o clube atrasar 2 ou mais meses de salários, luvas ou bônus. O Grêmio deve luvas ao Martin Bright White, tá? E qual é o procedimento para que esta rescisão seja requerida por conta de atrasos? Primeiro, o jogador precisa enviar uma notificação para o clube. Depois, aguardar 2 semanas, 15 dias. Passado o período, ele pode entrar na FIFA com o pedido de rescisão contratual. Ou seja, o risco jurídico pelo não pagamento do que se deve ao Bright White, ele existe. Ele existe e está em trâmite. A primeira etapa de 3 foi feita. Uma notificação foi enviada para a direção do Grêmio. Se não pagar em 15 dias, o Bright White pode, não necessariamente vai, mas pode chegar na FIFA e dizer para os caras: olha, eu quero a rescisão do meu contrato lá com o Grêmio. Mas é importante colocarmos este ponto, tá? O Bright White quer ficar. Essa informação é do colega Rodrigo Oliveira, meu querido amigo Rodrigo Oliveira, vi ele falando na Rádio Gaúcha sobre isso. O Bright White quer permanecer. Ele já deixou isso claro para pessoas próximas dele, está muito bem adaptado em Porto Alegre, ele, a família, e ele não tem intenção de pedir a rescisão contratual. O que ele está fazendo é cobrar aquilo que é seu por direito e que o Grêmio não se mexe para pagar. Por isso, foi enviada uma notificação, tá? Não pretende, repito, notificar o Grêmio além desta notificação extrajudicial. Não pretende ir à FIFA, no caso, tá? Quer permanecer para a próxima temporada. Por que a dívida existe? Talvez seja a grande dúvida de muita gente, né? Da onde saiu essa dívida de 7 milhões de reais? Vamos voltar para o período das enchentes. Em 2024,
depois das enchentes, o Grêmio teve uma grande dificuldade financeira, agravou bastante a crise financeira do Grêmio naquele momento, e o Grêmio começou a atrasar valores, e atrasou valores de luvas do Martin Braithwaite. Em 2025, em agosto, a direção do presidente Alberto Guerra sentou com o Martin Braithwaite, naquele momento, inclusive, de renovação de contrato, né, num novo momento do Braithwaite dentro do Grêmio, e repactuou os valores atrasados. Fez um pagamento de entrada, um bom pagamento de entrada, de um valor que já era devido, e prometeu seguir pagando, o que não aconteceu, tá? O clube diz que as parcelas subsequentes, elas não foram pagas porque o jogador não assinou um acordo que deveria ter assinado. O atleta deixa muito claro que setembro foi pago, tá? Em agosto ele fez a negociação, a primeira parcela do que havia sido combinado em setembro o Grêmio pagou, só que aí outubro, novembro, os caras não pagaram nunca mais. E é por isso que ele foi lá e notificou o presidente Odorico agora. Notifica o Odorico porque ele é o presidente do Grêmio. Se fosse o Guerra, notificaria o Alberto Guerra, né? Não é sobre gestão aqui, é sobre o clube que tem essa dificuldade. Esta é a novela, este é o resumo, talvez, mais detalhado que eu consigo fazer a respeito das dificuldades e do problema entre Braithwaite e Grêmio. Não há atrito, tá? Não há um Braithwaite indignado, querendo ir embora, não há isso. O que há é um jogador dizendo, cara, vocês me devem, a gente fez um acordo e eu quero receber. A gente pode pegar essa história e conectar com as entrevistas recentes do novo CEO do Grêmio, o Alex Leitão. Ele falou pro Bagé, falou pro Duda Garbi, e ele tem explicado um pouco da real condição financeira do Grêmio. E de acordo com ele, a situação é grave, mas é administrável. É claro que para administrar isso é preciso ter muito trabalho e pé no freio. Ele confirmou nas entrevistas que existem pendências financeiras relevantes e que o objetivo da atual gestão é resolver estes assuntos ainda em 2025, quitar o que deve ainda nesta temporada. Por quê? O Grêmio quer se livrar do transfer ban, evitar novos transfer ban, né? Quer resolver a situação do Martin Braithwaite, porque existe um risco jurídico. Então, para isso acontecer, é preciso ter mais fluxo de caixa, entrar novas verbas, e o trabalho do CEO está indo neste sentido. Como é que o futebol vai operar dentro deste cenário de crise? Dentro do novo orçamento. Há um orçamento feito, uma limitação grande, é verdade. Os dirigentes do departamento de futebol estão cientes disso, e é por isso que é preciso ser certeiro. Se for esticar a corda, que seja por um bom motivo. Um bom motivo. Sacrifícios podem ser feitos, mas dentro de uma realidade atual do Grêmio, tá? O planejamento financeiro, ele é muito rígido, e o Luiz Castro já sabe disso. Importante só citarmos que o CEO do Grêmio confirma que há dívidas com o Braithwaite, as luvas, tá? Há também a história do Arezzo, que é o motivo do atual transfer ban, o valor da compra do jogador e do empréstimo, que o Grêmio deveria ter repassado e não repassou. O Grêmio deve também, no negócio que envolveu a chegada do Camilo, por incrível que pareça, o Camilo é uma dívida que o Grêmio tem. O Grêmio tem processos em aberto no CNRD, tá? São coisas que pesam, aí a gente vai lá para Cascavel, aquelas dívidas que o Grêmio tem, e que podem sim, dentro do futebol brasileiro, gerar bloqueios de registros. Esses bloqueios eles não são tão rápidos quanto o transfer ban na FIFA, mas eles podem gerar, e o Grêmio teme isso, e por isso é importante pagar. A busca por uma solução financeira é, repito, o principal desafio da gestão Odorico, mas o assunto está sendo tratado, está sendo debatido, e a ideia é que dentro das próximas 2 semanas, boa parte destes problemas possam ser resolvidos ou começarem a ser resolvidos. Mercado de transferências agora. A informação foi dada pelo jornalista Ekran Konur. Peço perdão pela pronúncia, mas todo mundo conhece ele, quem tem Twitter pelo menos, né? Porque ele é um jornalista especializado em mercado de transferências. Acusado de errar bastante, mas ele também tem os seus acertos. E de acordo com ele, Talisca, Anderson Talisca, jogador que fez muito sucesso aqui no Brasil vestindo a camisa do Bahia e fez muito sucesso fora do Brasil, tá? Hoje ele está na Turquia, teria sido procurado pelo Grêmio. O Grêmio fez uma consulta para saber se o Fenerbahçe liberaria o Talisca, e a resposta foi negativa. Os turcos não consideram a venda e encerraram qualquer possibilidade de negociação, mas mostra que o Grêmio foi lá, tentou um movimento de mercado, um camisa 10 realmente, né? Não deu certo, vida que segue, o Grêmio está procurando o seu camisa 10.
Até porque está para perder um camisa 10. A notícia que chega do Paraguai, tá? Ela foi dada pela Tigo Sports, é que o Cristaldo está em negociações com o Cerro Porteño. As tratativas estariam em curso para a saída do jogador de Porto Alegre, o Grêmio tem esse interesse, de fato a gente tem esse conhecimento, mas os valores desta negociação não foram divulgados. O Cristaldo tem uma relação com o Paraguai, no ano passado iniciou um processo, né, de retirada do passaporte paraguaio, de nacionalização, então é importante termos esta noção de que existe até uma relação entre as partes. Se o negócio vai fechar ou não, aí são outros 500. Mas Grêmio e Cerro possuem uma boa relação se a gente parar para analisar, né, o mercado e negociações passadas já. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.